Não ignore. Maria protege seu filho das amizades perigosas, nesta oração de libertação das más companhias. Você já se perguntou, mãe, quem está realmente influenciando o coração do seu filho? Talvez você tenha percebido mudanças sutis, um comportamento que não era dele, uma palavra estranha, uma atitude que não combina com o que você ensinou. Talvez você tenha visto ele se afastar dos estudos, perder o foco nos sonhos, trocar as boas amizades por companhias que trazem inquietação, dúvidas e até mesmo riscos. O coração de uma mãe percebe antes de todos os sinais de perigo. E dentro de você nasce uma angústia silenciosa, um medo de que seu filho esteja caminhando por estradas onde a luz de Deus não é respeitada. É nesse momento que surge a voz mais forte, a voz da fé. E a fé nos leva a Maria, porque Maria é a mãe que nunca abandona. É a mãe que olha pelos seus filhos com uma ternura que não se cansa, com um amor que nunca desiste. Hoje você vai experimentar a força dessa intercessão. Hoje você vai descobrir que não está sozinha nessa luta contra as más companhias, contra as amizades que desviam, contra a escuridão que tenta roubar o futuro do seu filho. Não ignore, mãe. Essa é a hora de confiar. Maria cobre seus filhos com o seu manto e não permite que as trevas vençam. Hoje, ao rezarmos juntas, você vai sentir que o céu se move em favor do seu filho. Você vai sentir que cada palavra dita em oração abre um caminho de luz, fecha portas de perigo e ergue barreiras invisíveis contra tudo aquilo que ameaça a paz da sua casa. Ao final desta oração, você não terá apenas falado palavras, você terá consagrado seu filho ao Imaculado Coração de Maria. Você terá colocado o futuro dele nas mãos certas, onde não há espaço para medo, apenas para confiança. Você vai perceber que a ansiedade que aperta o peito dará lugar a uma paz profunda, uma certeza de que Deus já está agindo, de que Maria já está intercedendo, de que o Espírito Santo já está ungindo os passos do seu filho. Prepare-se para um momento de entrega, um momento em que lágrimas podem cair, mas serão lágrimas de libertação e esperança. Porque Maria, a mãe que esteve aos pés da cruz, sabe o que significa sofrer por um filho, e é justamente por isso que ela acolhe o seu pedido hoje. Esta não é apenas mais uma oração. Esta é a sua oportunidade de transformar a dor em confiança, a angústia em esperança e a incerteza em uma certeza. Seu filho não está sozinho, ele está sob o olhar de Maria. Mãe, eu sei como é difícil carregar no coração a angústia de perceber que seu filho pode estar cercado por amizades que não o conduzem ao bem. Talvez você já tenha notado mudanças no olhar, na forma como ele fala, nos interesses que de repente parecem estranhos, ou até contrários ao que você sempre sonhou para ele. Pode ser que antes ele fosse aplicado nos estudos, tivesse um coração aberto para a fé, uma presença alegre dentro de casa, e agora você o veja distante, rebelde, fechado em um mundo que parece não incluir mais você. Esse contraste dói, porque toca naquilo que é mais sagrado para uma mãe. A certeza de que seu filho está seguro, protegido e caminhando em direção a um futuro de luz. Quando essa certeza vacila, nasce dentro de você uma mistura de medo, impotência e muitas vezes culpa. Quantas vezes você já se perguntou se falhou em algum ponto, se poderia ter sido mais firme ou mais compreensiva, se deveria ter dado mais atenção ou mais liberdade? Essas perguntas pesam na consciência de muitas mães, porque o coração materno sempre acredita que poderia ter feito mais. Mas eu quero que você saiba que a maternidade não é um manual perfeito, não é uma linha reta sem falhas. Ser mãe é caminhar
todos os dias entre acertos e erros, entre vitórias e lutas, entre noites de paz e noites em claro. Não se culpe se seu filho está atravessando um momento difícil, porque nem mesmo Maria, a mãe perfeita, esteve livre de sofrimentos profundos em relação ao seu filho. A diferença é que Maria nunca se apoiou apenas em si mesma, mas sempre em Deus. E é isso que hoje você é chamada a fazer também. A adolescência e a juventude são fases marcadas por buscas intensas. O jovem quer se afirmar, encontrar sua própria voz, sentir-se parte de um grupo. Muitas vezes, nessa busca por identidade e aceitação, ele acaba se deixando levar por influências que não acrescentam, que não alimentam a alma, mas que parecem atrativas porque oferecem uma sensação de pertencimento imediato. A psicologia nos mostra que o adolescente é extremamente sensível à influência do grupo, porque ainda está em formação. E qualquer palavra, qualquer gesto de aprovação ou rejeição pode marcar seu coração. É justamente nessa vulnerabilidade que as más companhias encontram espaço. Por isso você, mãe, sente com tanta clareza quando algo não está certo. Você percebe os sinais antes de todos, porque conhece seu filho desde o ventre, conhece o jeito dele, as reações, os silêncios. E quando você identifica esses sinais, nasce dentro de você o impulso de proteger, de arrancar seu filho desse ambiente e colocá-lo em segurança. Mas muitas vezes não há como controlar cada passo, cada amizade, cada lugar. É aí que surge a sensação de impotência, como se suas mãos já não alcançassem o coração dele. Mas quero te dizer algo que precisa se tornar verdade dentro de você. Quando você não pode, Maria pode. Quando suas palavras já não encontram espaço, as palavras de Maria ressoam no coração dele. Quando você não consegue afastar as influências nocivas, Maria cobre com seu manto e ergue uma barreira espiritual que o protege de perigos que nem sempre são visíveis. Nenhuma oração que você fez foi em vão. Nenhum conselho dado com amor se perdeu. Nenhuma lágrima derramada deixou de ser vista por Deus. Tudo o que você ofereceu ao seu filho está guardado dentro dele como uma semente. Às vezes parece que essa semente está sufocada, abafada pela pressão dos colegas, pela rebeldia da idade, pela sedução do mundo. Mas sementes podem ficar escondidas por muito tempo e ainda assim, no momento certo, brotar e florescer. Sua oração é a água que mantém essa semente viva. Sua perseverança é o sol que aquece o solo da alma do seu filho. Sua fé é o adubo que prepara o terreno para que um dia, mesmo depois de muitas tempestades, essa semente cresça e dê frutos de esperança, de fé e de amor. E eu sei que existem dias em que você se sente completamente sozinha nessa luta. Às vezes olha ao redor e não encontra ninguém para compreender a profundidade da dor que carrega. Outras vezes, ao tentar falar sobre seus medos, recebe respostas superficiais, como se fosse exagero, como se não fosse motivo de tanta preocupação. Mas Maria entende. Maria conhece cada lágrima que você derrama no silêncio. Maria sabe o que é sofrer por um filho, porque ela mesma passou por isso. Ela soube o que era sentir medo quando fugiu para o Egito com o menino Jesus em seus braços, ameaçado de morte. Ela soube o que era sentir angústia quando perdeu Jesus no templo e o procurou desesperada por 3 dias. Ela soube o que era sentir dor ao vê-lo pregado na cruz, injustiçado, desprezado, ferido. Maria conhece as lágrimas de uma mãe. É por isso que ela não apenas escuta, mas acolhe o seu coração e intercede diante de Deus como quem conhece a linguagem da dor materna. Hoje, mãe, você não precisa carregar esse peso sozinha.
O amor humano tem limites, mas o amor de Deus e a intercessão de Maria não tem. Quando você sente que já tentou de tudo, quando acredita que chegou ao fim das suas forças, é aí que começa a força do céu. Maria entra onde você não consegue entrar, toca onde você não pode tocar, fala onde suas palavras já não alcançam. E é essa certeza que deve guiar o seu coração agora. Você não está sozinha, você não luta sozinha, você não ora sozinha. O céu inteiro se move quando uma mãe reza pelo filho, porque não há oração mais sincera, mais verdadeira e mais poderosa do que aquela que nasce de um coração de mãe. Quando olhamos para a vida de Maria, encontramos não apenas uma história sagrada, mas um reflexo vivo das dores e esperanças que toda mãe conhece. Maria não foi poupada da angústia. Pelo contrário, ela experimentou situações que revelam como Deus entende profundamente o coração materno. Um dos episódios mais fortes está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 41 a 50. Jesus tinha apenas 12 anos quando, depois da peregrinação a Jerusalém, Maria e José perceberam que ele não estava junto da caravana. Imagine, mãe, o que é perder de vista um filho, sentir o coração disparar, o medo se espalhar e a sensação de impotência tomar conta. Durante 3 dias inteiros, Maria buscou Jesus com ansiedade e dor, até finalmente encontrá-lo no templo, entre os mestres da lei. Esse momento nos mostra que até a mãe do Salvador conheceu a dor de não saber onde seu filho estava, não ter controle sobre o que poderia acontecer, não poder protegê-lo com as próprias mãos. Esse detalhe do Evangelho foi preservado para nos ensinar algo profundo. Maria não é uma figura distante e inalcançável, mas uma mãe que compreende a realidade das nossas angústias. Quando você sofre ao ver seu filho cercado de más companhias, afastado da fé, perdido em escolhas que o colocam em risco, Maria entende, porque ela também já sentiu o vazio da incerteza. Ao reencontrar Jesus no templo, Maria o questionou como faria qualquer mãe. Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Esse versículo revela a humanidade de Maria, sua preocupação genuína, sua vulnerabilidade, mas revela também sua fé, porque mesmo sem compreender plenamente a resposta de Jesus, Maria guardou tudo no coração. Esse gesto de guardar no coração é um ensinamento precioso. Muitas vezes você não entende por que seu filho toma certas decisões. Não consegue explicar por que ele se distancia da fé ou por que insiste em amizades que o ferem. Mas como Maria, você é chamada a guardar no coração, não como quem se cala por conformismo, mas como quem confia que Deus está escrevendo uma história que vai além do que os olhos humanos podem ver. A teologia nos mostra que Maria, ao longo de toda a vida de Jesus, esteve presente nos momentos mais decisivos. Esteve nas alegrias das bodas de Caná, quando intercedeu e antecipou o primeiro milagre. Esteve no Calvário, aos pés da cruz, quando parecia que tudo estava perdido. Em cada cenário ela manteve-se firme, porque sabia que a última palavra não seria da escuridão, mas da luz de Deus. Assim também é com você, mãe. Hoje pode parecer que as más companhias têm força, que a rebeldia domina, que a fé se apagou. Mas a última palavra será sempre de Deus, porque você consagra seu filho ao coração de Maria e essa consagração tem poder de transformar destinos. Maria nos ensina também a não desistir da esperança. Quando Jesus foi crucificado, todos pensaram que era o fim. Mas Maria, mesmo mergulhada na dor, acreditava na promessa.
3 dias depois, a ressurreição confirmou que nada é impossível para Deus. Essa fé é o que você precisa segurar agora. Ainda que os sinais indiquem o contrário, ainda que as amizades perigosas pareçam ter mais influência, ainda que seu filho resista à sua orientação, você pode crer. A ressurreição também virá para a vida dele. O Deus que levantou Jesus dentre os mortos é o mesmo que pode restaurar o coração do seu filho, libertá-lo das más influências e guiá-lo por caminhos de luz. Maria é modelo de confiança e de perseverança. Enquanto muitos desistiram, ela permaneceu. Enquanto muitos duvidaram, ela guardou a fé. Enquanto o mundo inteiro parecia ruir, ela se manteve em pé. É essa postura que você é chamada a ter, mãe. Permaneça em pé em oração. Permaneça confiante, mesmo quando os olhos não veem resultados imediatos. Permaneça fiel, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Porque a perseverança da mãe abre caminhos invisíveis, move o coração de Deus e alcança milagres que só o céu pode explicar. Pense no manto de Maria como esse abrigo invisível que cobre seu filho agora. Talvez ele não perceba, talvez ele não valorize, talvez até rejeite suas palavras. Mas não há como fugir do cuidado de uma mãe que reza. Esse manto acompanha nos lugares mais improváveis, protege nas situações mais inesperadas, livra dos perigos mais ocultos. Assim como Maria encontrou Jesus no templo, você também encontrará novamente seu filho, reencontrando o caminho da fé, do amor e do propósito. É esse exemplo de Maria que hoje sustenta você, não como uma lembrança distante, mas como uma presença real. Porque quando você olha para Maria, encontra mais do que inspiração, encontra uma aliada, uma mãe que conhece, que intercede, que luta ao seu lado. E é ao segui-la que você descobre que mesmo nas noites mais escuras, sempre haverá uma manhã preparada por Deus. Mãe, depois de mergulharmos nas dores que você sente, e no exemplo de Maria, é hora de abrir os olhos para uma verdade maior. O futuro do seu filho não está perdido. Ele pode estar sendo pressionado por más companhias, pode estar afastado dos estudos, pode até estar endurecendo o coração contra a fé, mas nenhuma dessas realidades tem mais força do que as promessas de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa não foi feita apenas para uma geração distante, ela é viva hoje e se aplica ao seu filho. Você precisa acreditar que a história não termina na rebeldia, nem nas escolhas erradas, nem na influência de amizades perigosas. A história do seu filho está nas mãos de Deus, e Deus escreve capítulos de restauração. Quando tudo parece confuso, Ele organiza. Quando tudo parece perdido, Ele abre caminhos. Quando tudo parece fechado, Ele traz novos começos. Essa certeza precisa ser proclamada com fé, não apenas como um pedido tímido, mas como uma declaração profética. Quando você ora, não está apenas suplicando, você está plantando palavras que têm poder de moldar o futuro. Hoje, declare em voz alta no seu coração: Meu filho terá um futuro de luz. Meu filho será liberto das más companhias. Meu filho voltará a encontrar alegria nos estudos, força para conquistar um trabalho digno, paz para viver relacionamentos saudáveis. Meu filho voltará para a fé, reencontrará a presença de Deus e terá sua vida consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Essas declarações não são apenas desejos,
São sementes proféticas que brotam diante de Deus. Quando uma mãe proclama com fé, o céu se move. Não importa quantos erros seu filho já tenha cometido. Não importa quão longe ele tenha se afastado. Não importa quão forte pareça a influência daqueles que não querem o bem. A misericórdia de Deus é maior. A intercessão de Maria é mais forte. O Espírito Santo é capaz de entrar onde nenhum conselho humano consegue chegar. Pense na parábola do filho pródigo. Ele escolheu se afastar, desperdiçar sua herança, se perder em más escolhas. Mas um dia caiu em si, lembrou-se da casa do pai e voltou. E quando voltou, não foi recebido com reprovação, mas com festa, com perdão, com restauração. Assim também será com o seu filho. Ele pode até estar distante agora, mas haverá um momento de retorno, um tempo de reconciliação, um recomeço marcado pela graça. E você, mãe, é chamada a ser a voz que proclama esse recomeço antes mesmo de vê-lo. É como se você estivesse abrindo uma estrada invisível, pavimentando o caminho que seu filho vai percorrer para voltar. Cada vez que você declara que acredita, cada vez que você confia, cada vez que você entrega ao Imaculado Coração de Maria, essa estrada fica mais clara. É a estrada que conduz da escuridão para a luz, da confusão para a paz, do afastamento para a restauração. Não pense que sua oração é pequena. Não subestime o poder da intercessão. Maria esteve em Caná quando o vinho acabou e parecia não haver solução. Bastou uma palavra dela para que Jesus transformasse a água em vinho e a alegria fosse restaurada. Se em uma festa simples o cuidado de Maria se mostrou tão atento, quanto mais na vida do seu filho. Ela percebe antes de você quando falta esperança. Ela se antecipa em interceder quando percebe que as más companhias querem roubar a essência do coração dele. E como em Caná, ela continua dizendo a Jesus: eles não têm mais. Hoje ela diz: Senhor, este filho não tem mais clareza, não tem mais ânimo, não tem mais direção. E Jesus responde com milagre. Por isso, repita dentro de si: eu creio em um novo começo. Eu creio em restauração. Eu creio que meu filho terá um futuro firmado em fé. A esperança não será arrancada, porque Maria o cobre com o seu manto. A proteção não será falha, porque Deus envia seus anjos para guardá-lo. O destino não será de escuridão, porque o Espírito Santo unge cada passo. Essa unção é real, é atual, é presente. E hoje você a invoca com confiança. Mãe, não ignore essa oportunidade de declarar vida sobre a vida do seu filho. Não aceite as mentiras do medo que dizem que não há mais solução. Não permita que a dúvida se torne maior do que a fé. Hoje é tempo de proclamar, de afirmar, de tomar posse da promessa. O futuro do seu filho está escrito no coração de Deus, e esse coração é misericordioso, cheio de amor e de propósito. E ao proclamar isso, sinta a paz invadindo o seu coração. Porque quando você confia que o futuro está nas mãos certas, o medo perde a força. A fé se torna maior que a angústia. E a esperança, que parecia distante, se torna presente, viva, palpável. Agora, mãe, é o momento de transformar tudo o que refletimos em uma entrega concreta. Até aqui falamos das suas dores, das lutas do seu filho, das promessas de Deus e do exemplo de Maria. Mas agora é a hora de consagrar, de colocar nas mãos certas aquilo que você já não consegue carregar sozinha. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e imagine o rosto do seu filho diante de você. Veja cada detalhe. Lembre-se do sorriso de quando era pequeno, das primeiras palavras, dos passos incertos que um dia você segurou com firmeza.
Esse mesmo filho que cresceu, que hoje enfrenta desafios, continua sendo seu, mas acima de tudo é de Deus. Nesse momento, faça o gesto espiritual de colocá-lo nos braços de Maria. Visualize Maria recebendo seu filho, acolhendo com ternura, cobrindo com o seu manto. Diga dentro do seu coração, ou até em voz alta se puder: Maria, eu entrego meu filho em suas mãos. Afasta dele toda a amizade perigosa, toda a influência que não vem de Deus, todo o laço que prende o coração dele ao mal. Proteja-o com o seu manto, guie seus passos, ilumine suas escolhas. Agora repita comigo: Senhor Jesus, eu consagro meu filho ao seu sagrado coração por meio do Imaculado Coração de Maria. Eu creio que ele não está sozinho. Eu creio que o teu Espírito Santo está com ele. Eu creio que os teus anjos o acompanham em cada passo. Abençoa, Senhor, o futuro do meu filho. Unge os seus pensamentos, os seus caminhos e os seus relacionamentos. Que tudo o que não vem de ti seja afastado agora. Deixe que essas palavras penetrem profundamente em sua alma. Não são apenas frases soltas, são declarações espirituais que rompem barreiras invisíveis. Quando você, como mãe, proclama libertação sobre seu filho, o céu responde. Quando você clama pelo afastamento das más companhias, Deus age com poder. Quando você pede que o Espírito Santo unja o coração dele, essa unção se torna real, mesmo que ele ainda não perceba. Imagine neste instante como se uma luz suave envolvesse o seu filho. Essa luz não é criada pela sua imaginação, mas pela fé. É a luz do Espírito Santo, derramada sobre ele por meio da intercessão de Maria. Essa luz entra nos lugares escuros do coração, dissolve medos, rompe cadeias, afasta amizades nocivas e abre espaço para novas amizades saudáveis, guiadas por Deus. Continue orando em silêncio por alguns instantes, repetindo dentro de você: Maria, cubra meu filho com o seu manto. Jesus, unge o meu filho com o teu Espírito. Espírito Santo, guia o coração dele de volta ao caminho da fé. Sinta que essas palavras não são apenas um pedido, são um ato de fé, são a chave que abre portas que estavam fechadas. Agora, mãe, vá ainda mais fundo. Diga com confiança: eu perdoo meu filho por cada atitude que me feriu. Eu libero meu coração de toda mágoa e ressentimento. Eu não quero segurar a dor, eu quero segurar apenas a esperança. Eu confio que o Senhor fará nova todas as coisas. Eu descanso no teu cuidado. Essa oração de perdão e de entrega liberta não apenas o coração do seu filho, mas também o seu. Porque quando você solta a dor, abre espaço para que a graça entre. Pense na sua casa agora. Visualize cada ambiente sendo tocado pela presença de Maria e de Jesus. Declare: minha casa é consagrada a ti, Senhor. Meu lar é protegido pelo manto de Maria. Nenhum mal terá poder sobre nós. Nenhuma amizade nociva terá espaço dentro destas paredes. Aqui habitará apenas a paz, a fé e o amor. Essa consagração não termina aqui. Ela precisa ser renovada todos os dias, mesmo que em palavras simples. Cada vez que o medo tentar te dominar, diga: meu filho está sob o manto de Maria. Cada vez que a preocupação quiser roubar sua paz, diga: meu filho está nas mãos de Deus. Essas frases se tornam como escudos, lembretes espirituais que reforçam a verdade que você já proclamou agora. Receba no coração a certeza de que o céu ouviu sua oração. Maria intercede sem cessar. Jesus responde com amor e o Espírito Santo já está agindo no íntimo do seu filho. Mesmo que você não veja imediatamente os frutos, confie.
A fé não se alimenta de aparências, mas de promessas. E a promessa de Deus é clara. Ele tem planos de esperança e de futuro para os seus filhos.